E é a parte básica. É o primeiro mundo. O primeiro mundo é lá. É você separar isso aí. Então é o seguinte, o raciocínio deu causa à glândula pineal. A glândula pineal é uma máquina, é uma matéria. Existe uma diferença muito grande, às vezes a pessoa faz. Qual a diferença da máquina do raciocínio e do pensamento? Uma enorme diferença. Porque a máquina do raciocínio é matéria. O raciocínio não é matéria, é um pouco de energia. Um habitante que fez a glândula pineal, fez a máquina do raciocínio e ficou preso. Só aí está a diferença, porque uma é matéria, a máquina do raciocínio. E o outro é energia, que está dentro da glândula. Já tem diferença. E o pensamento está muito longe da máquina do raciocínio. Ele está na outra parte do cérebro, que é o cérebro. Então o pensamento é um campo de força. Como é feito esse campo de força? Pelo funcionamento do cérebro. Quando o cérebro entra em funcionamento, cria um campo de força. Esse campo de força é a casa do fluido elétrico e a casa do fluido magnético. Esse é o pensamento. Esse pensamento funciona com fluido elétrico e fluido magnético. Funciona com energia elétrica e energia magnética. Funciona com as coisas do espaço. Funciona recebendo, é um receptor. Esse campo de força é um receptor. Ele funciona com a falação dos habitantes do espaço. E ele funciona com esses 7 ponteiros que nós temos na cabeça. O pai falou, a cabeça do ser humano é um relógio com 7 ponteiros. Cada ponteiro marca a sua ação nesse campo de força. Isso quando a cabeça é normal. Quando é doido, aí desregula os ponteiros. Então, esse é o pensamento, é a casa do fluido elétrico, a casa do fluido magnético. Então, o pensamento é um campo de força. Ele não sai nesses filmes, nesses exames que faz, não sai. Você vai fazer um exame, que ele vê aquele exame de imagem, computação, essas coisas, eles aplicam um corante na pessoa, e aquele corante, quando passa pelo cérebro, reflete. Então eles estudam aquelas imagens. Acha que é isso, sabe o que é daquilo, que está vendo. Mexe o dedo, aí você mexe o dedo. Aí aparece o corante passando de um lado para o outro. Aí você acha que é desse lado que funciona desse lado. Então esse estudo é o estudo da ciência. Mas não é nada disso. Eles estão vendo imagem. E naquela imagem eles pensam, imaginam, chega à sua conclusão. É por isso que fica difícil, mistério. A cabeça do ser humano é misteriosa. E não vê esse campo de força. Agora, parou de funcionar o cérebro, esse campo de força cai. Ele some. Então ele não sai, né, nesses filmes, nesses exames, ele não sai, o campo de força não sai. Mas o campo de força é um receptor. É a mesma coisa, está lá na televisão, você acende o LED, aí você faz assim com o controle, ele recebe aquela energia e funciona. Assim esse campo de força recebe tudo que vem nele. O ser humano está sempre em stand-by, recebendo. Então esse é o que funciona. Então esse é o cérebro. Quem criou tudo isso aí? A máquina do raciocínio, que é o habitante. Quando ele fala máquina do raciocínio, é o habitante. Não é nem a máquina, é o habitante. O habitante é um corpo de energia racional, puro, limpo, perfeito, que desde que foi feito nunca se acaba. Tem algumas virtudes, que essa virtude é outra coisa. Então, quando o ser humano, quando a natureza determina para nascer um ser humano, vem 3 energias no espermatozoide. No meio, energia racional, que é esse habitante, energia magnética e elétrica. A parte líquida é a parte elétrica. A parte massa é a parte magnética. E a parte racional está dentro, estudado. Aí forma aquele conteúdo rumoso. Aí o primeiro órgão a ser feito é a máquina do raciocínio. Então esse habitante
faz a máquina do raciocínio, vira uma matéria, cinzento por fora e branco por dentro. E esse habitante fica preso dentro, quer dizer, ele faz a casinha dele e fica preso, porque ele está cumprindo uma missão de materializar em forma de máquina do raciocínio, porque desobedeceu. Então ele cumpre essa missão que recebeu. E como foram muitos que vieram do mundo racional acompanhando a deformação, começou a natureza a fazer máquina de reprodução, aumentar a população. Então eles são os causadores de aumentar a população, porque foram muitos que vieram acompanhando a deformação. Então eles ganharam essa missão. Então esse raciocínio, ele nunca foi pensamento. Os astrólogos, quando estavam inventando palavras para colocar nas coisas, que falavam que o ser humano tinha raciocínio, mas não quem era o raciocínio. Aí começaram a fazer confusão, um pensamento elevado chamado de raciocínio, e o ser humano aprendeu assim. Então faz essa mistura, você está pensando disso, está imaginando disso, está pensando em pensamento elevado disso, está raciocinando. A imaginação, o pensamento fica no cérebro, o raciocínio fica longe do cérebro. Fica na parte superior do cérebro, que é o cerebelo. Essa parte superior é onde tem todas as atividades musculares do ser humano e o equilíbrio do aparelho, está tudo ali. E o cérebro já fica lá na frente. Então tem essa grande diferença. Então o raciocínio nunca foi pensamento. Nem o pensamento nunca foi raciocínio. E a máquina do raciocínio é matéria, feita por esse habitante. Aí ele faz a máquina e fica dentro. Assim que determina para nascer, a mulher engravida, a energia racional faz a máquina do raciocínio e fica preso dentro. Aí essas duas energias eletromagnéticas, para dar cobertura, a máquina do raciocínio faz o cérebro, cobrindo, para dar proteção. Aí ela abre só o cérebro, quando está dentro de proteção. Aí faz o crânio, mais duro, para dar proteção ao cérebro. E desse crânio vai puxando e faz a espinha do ser humano e forma o ser humano. E depois vem os outros órgãos, aí forma um aparelho. Mas tudo isso aí foi feito do projeto do Racional Superior, Deus. Antes de tudo acontecer, ele já fez um projeto. Por que ele fez esse projeto? Ele ia sair do mundo racional, ia perder virtude, tinha que vir outra forma de vida. E ele vai vir na natureza. Então ele fez um projeto de vida que a própria deformação ia fazer. Mas seguindo